Olá, 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 minha gente! Sejam todos muito bem-vindos! Tá começando mais uma live Papo de Assessora! Sim, estamos de volta com live Papo de Assessora. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Já são mais de 70 lives Papo de Assessora aqui nas redes para vocês. A live em que eu convido as minhas alunas e os meus alunos que se tornaram assessores de influenciadores digitais para compartilhar a história deles com vocês, para compartilhar a transformação de vida deles com vocês. Então, bora conhecer a história de mais uma aluna. Sejam bem-vindos, vamos entrando. Quanto tempo eu não faço uma live aqui no Instagram? Eu tava aqui há uns 2 meses sem fazer live, estava com saudades de fazer live para vocês e principalmente de bater papo com aluno, que eu sempre amo muito. Hoje, gente, sejam bem-vindos. Hoje é dia de live Papo de Assessora. A live que eu convido os meus alunos e as minhas alunas que se tornaram assessoras de influenciadores digitais e conquistaram uma vida com liberdade, uma boa remuneração e transformaram seu dia a dia, sua vida como assessoras de influenciadores, tá? Hoje eu convido para bater papo comigo a Fernanda. A Fernanda, gente, se tornou assessora de influenciadores agora há pouco tempo. Se jogou nessa aventura porque ela estava buscando se recolocar no mercado, voltar a trabalhar pós-maternidade. Então, Fernanda é mamãe e queria trabalhar, né? Voltar aí a trabalhar e se recolocar e ganhar uma grana. E aí ela decidiu se tornar assessora e hoje vai compartilhar com vocês como foi começar, quais foram os desafios de começar, por que começou. Então tudo isso a gente vai descobrir hoje com a Fernanda, ela vai compartilhar aqui com vocês, tá? Então eu vou convidar a Fernanda para entrar aqui e ela vai contar para vocês a história dela muito melhor do que eu, tá? E gente, a Fê, só nos últimos 6 meses agora, ó, de agosto para trás, que foi a última vez que ela validou a assessora Jade, fechou mais de 200 mil em publis, tá? Em 6 meses. A Fernanda tem muito o que nos ensinar. Opa! Oi, Fê! Boa noite! Primeiro, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço o convite também. Obrigada pela oportunidade. A gente está compartilhando um pouquinho da minha história, né? Vai ser muito legal. Tô super empolgada para entender um pouquinho da tua escolha pela profissão, um pouco sobre a tua história até aqui. E vamos começar do começo. Antes da maternidade, com que tu trabalhava, Fê? Me conta um pouquinho mais do teu histórico. Então, eu sou formada em administração. Desde muito novinha eu comecei a trabalhar, né? Eu trabalhava numa empresa familiar. E aí, fazia de tudo um pouco, né? Empresa familiar, então eu fazia de tudo um pouco. E dando um salto já onde foi o marco da minha vida ali que eu decidi parar, né? Em 2012, eu engravidei da minha filha mais velha. E aí eu decidi dar um tempo. Eu resolvi parar e me dedicar exclusivamente à maternidade, ser mãe, né? Ser mãe em tempo integral ali. Tive todo o respaldo do meu marido ali também para poder me apoiando, né? Me incentivando, claro. Então eu decidi, com um pouco de medo, dar um tempo. Isso eu tinha 29 anos, né? Eu estou com 42. Então foi um marco na minha vida, assim, parar e dedicar à maternidade mesmo. Ô, Fer, e hoje, então, a tua mais velha é de 2012, é isso? E tu tem quantas? Tenho duas. Aí depois eu engravidei da Ana Clara, que é mais nova, e elas foram crescendo, né? Elas foram crescendo, começaram na fase escolar, e eu vivi sozinha em casa. Meio período, pelo menos, eu ficava sozinha. Eu brinco que tem a síndrome do ninho vazio de quando os filhos casam e vão embora, né? Aí eu fiquei com aquela síndrome do ninho vazio de ficar em casa e agora? O que eu vou fazer, né? Ali começou a despertar uma vontade de voltar para o mercado, de começar a fazer alguma coisa, mas eu não sabia o que. Eu ficava assim, nossa, mas o que eu vou fazer? Cheguei a tentar buscar algumas opções de trabalho meio período, mas eu entendi que aquilo não ia funcionar, né? Porque eu ficava pensando assim, meu marido trabalha tempo integral. Aí eu pensava, se acontecer alguma coisa, eu vou estar meio período, ele tempo integral, então, e aí? Como vai funcionar? Eu queria algo que eu pudesse estar com elas, pudesse continuar com elas, né? Nesse meio tempo, uma amiga minha se tornou assessora de influenciadora, que é aqui da minha cidade, né? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, me informar mais.
Eu gostava de acompanhar vários perfis, né? E esse mercado começou a me interessar, até que apareceu o Profissão Assessor, né? Eu lembro que apareceu um anúncio para mim, aí eu comentei com meu marido, né? Eu falei assim, ah, acho que eu vou fazer esse curso. Daí eu tinha as aulas gratuitas, né? Fiz todas as aulas. Aí acabou o curso, eu falei assim, ah, e agora? Será que eu compro? Daí eu compro o curso. Aí ele falou, ele sempre me apoiando, né? Ele falou assim, lógico que compra, vai, compra, faz, né? E vambora, né? Se não der certo, tudo bem, e se der certo, melhor ainda, né? Aí eu falei, tá bom, então vou comprar o curso. Comprei o curso, aí me joguei. Me joguei, maratonei nas aulas, e fiz todas as aulas, assim, o curso maravilhoso, né? Muito completo. E aí esperei concluir as aulas para poder realmente começar ali, né? Não foi eu por opção minha, né? Você até comenta às vezes que dá para ir fazendo e já colocando em prática, mas eu resolvi fazer tudo para depois colocar em prática. Aí na época eu pesquisei, eu fui atrás de uma amiga minha que ela é influenciadora para Ô, assessorá-la. Fer, deixa eu te interromper. Essa tua amiga que era assessora aí na tua cidade, ela é aluna do Profissão Assessora? Ela é minha aluna também ou não? Não, não é. Ah, tá. Então tu apostou no Profissão Assessor na cara e na coragem mesmo ali Foi. para entrar. Não teve a indicação da amiga. Não. Legal. E tu falou que o teu marido super incentivou, se joga, mas o que que te fez confiar assim para tomar a decisão de comprar? Por que que eu pergunto isso? Porque a gente sabe que tem um monte de pilantra na internet. Então a gente fica Sim. desconfiado, né? É normal que a gente fique. Mas o que que te fez confiar ali e decidir tomar a decisão de entrar mesmo para a profissão? Olha, eu sou muito fuçona. Aí eu fucei, fui pesquisar, pesquisei no Google, olhei perfil. Se eu não me engano, na época teve live também, assisti as lives, né? Aí eu olhei e falei, não é possível, eu vou jogar e vou tentar, né? Então, assim, pesquisei um pouco sobre você. Então, eu fui me inteirando do assunto para ver se realmente faria sentido, né? Legal, Aí adorei. fui com a cara e a coragem. Com medo também, né? Porque eu falei, meu Deus, não dá certo. Mas graças a Deus deu certo. Tá certíssima, muito bom, adorei. Daí, beleza. Então, a primeira pessoa que tu pensou em assessorar foi uma amiga, é isso? Foi. A gente já é amiga assim há muitos anos. Aí eu procurei ela, né? Pra assessorar. Falei, vou conversar com ela pra ver se rola alguma coisa. E fazia acho que uma semana ou duas que ela tinha fechado com uma agência em São Paulo. Ela mora em São Paulo, né? E ela é modelo, ela hoje é criadora de conteúdo também. Eu falei assim, bom, deixa pra lá, né? Eu tava focada em pegar um perfil com exclusividade, né? Falei, deixa quieto, vou continuar buscando. Aí eu mandei um direct pra minha assessorada hoje, né? E ela não me respondeu. Ela interagia sempre comigo, mas a minha conversa, sim, ela não respondeu aquilo que eu tinha perguntado, né? E ela é um perfil grande. Daí eu falei assim, não é possível, ela deve ter assessoria, né? Aí deixei quieto. Continuei pesquisando tudo, olhando os perfis que fariam sentido para mim ali, né? Eu queria algo gastronomia, moda, alguma coisa assim. Aí eu voltei para ela de novo, né? Eu falei, olha, eu te mandei uma mensagem, porque eu gostaria de saber se você tem assessoria e tal. E aí ela falou assim, nossa, eu não vi essa mensagem. E eu não tenho assessoria. Aí eu falei, então eu quero ser sua assessora. Aí ela falou, então me chama no WhatsApp, vamos conversar. Daí já marquei uma reunião, a gente conversou, foi uma conversa super bacana. Falei para ela, falei, olha, vou mandar a real, né? Comecei agora, então eu tô aqui para aprender. Ela já está há muito tempo no mercado, já digital. Então eu falei, eu tô aqui para aprender com você. E se você aceitar, eu gostaria de assessorar o seu perfil, né? Ali a gente começou, ali foi uma virada de chave, a gente começou, eu comecei assim, me encantar, né, por esse universo do marketing digital e marketing de influência, né? E foi maravilhoso, assim, eu estou muito feliz com os resultados que eu tive esse ano, né? E esses 6 meses, porque eu comecei na turma de setembro, tá fazendo um ano, eu comecei na turma de setembro do ano passado. Aí no final do ano eu tentei ainda, eu fechei com ela em novembro. Aí no final do ano fui atrás, tentei até Black Friday, é louca ali, né? Tentei Black Friday também.
Depois tentei fim de ano, levei muito não. E aí, nessas horas, eu lembro das suas aulas. Gente, não pode desistir, vocês vão levar muitos nãos. E levei muito não mesmo, mas eu não desisti. Então, assim, acho que o principal é a gente não desistir. Tem que ter É isso persistência aí. mesmo, É isso aí. porque Ô, o Fê, resultado e vem. ela, essa influenciadora que tu fechou, pelo que eu entendi, então tu seguia ela, era alguém que tu admirava, que tu gostava, tu não tinha nenhum relacionamento pessoal com ela. Não, eu era realmente, quando eu fiz a reunião com ela, eu falei, olha, eu sou, em primeiro lugar, sou sua fã, porque eu já acompanhava o perfil dela há muitos anos, desde antes de existir o Instagram, que ela tinha um blog, né? E nesse blog ela compartilhava receitas. Aí eu já acompanhava ela desde do blog. Então, assim, tenho no meu caderno de receitas em casa, eu tenho receita que eu anotei dela, né? Então eu falei, olha, foi algo assim que eu era realmente fã, não, nossa, não conhecia, não conheço pessoalmente ainda, a gente não se conhece pessoalmente, mas foi muito bacana, e está Que sendo muito legal. legal, está sendo muito recíproco, assim, está sendo muito, muito boa a minha experiência. E Fê, me conta, eu não perguntei de onde que tu é, e a tua influenciadora é de São Paulo, certo? E tu? Ela é de Sorocaba, Ah, São Sorocaba. Paulo, e eu sou de Londrina, Paraná. Ah, então vocês estão algumas horas aí, né? Boas horas de distância. Dá pelo menos umas 6 horas, mais ou menos. É, eu perguntei isso porque isso é uma questão para muitas pessoas, né? Ah, mas eu vou precisar assessorar alguém da minha cidade, perto, mas vocês estão aí o quê? 8 meses de assessoria e ainda não se conhecem pessoalmente, é isso? Não, ainda não tive a oportunidade. Eu tentei ir esse ano na APAS, me organizar para ir, de repente passar lá, né? Mas aí acabou não dando certo, surgiram outras demandas em casa e acabou não dando certo. Ah, e aí até falando isso sobre casa, né? E quando eu encontrei o professor assessor, tudo se encaixou, né? Porque assim, eu consigo estar em casa, consigo continuar com as minhas filhas em casa, né? Então, assim, era uma preocupação minha querer continuar com elas, querer, assim, ficar perto, né? E com isso eu consigo preparar o almoço para elas, consigo levar para a escola. Então, isso para mim foi muito importante, né? Eu não queria abrir mão disso. Então, para mim foi muito importante isso. Talvez, Incrível assim, se mesmo. lá atrás, na gravidez, de repente, eu tivesse tido essa oportunidade, né? Porque eu acho que eles teriam uma coisa que teria se encaixado também. Por mais que tenha toda a demanda ali de criança pequena e tal, né? Talvez alguém que está vendo isso, né? Pense assim, nossa, mas eu vou ter uma criança pequena. Você consegue fazer os seus horários, tem um pouco mais de liberdade, flexibilidade em relação a isso, né? Total, isso. Eu ia falar um pouquinho, ia falar sobre isso, né? Sobre essa escolha que tu fez e tu trouxe esse ponto de, meu marido trabalha em tempo integral, eu ia trabalhar meio período fora, mas se tivesse uma emergência na escola, se tivesse uma emergência, né? Se tivesse que fazer, toda vez ia ter que pedir para sair, ia ter que dar não sei o quê, aquela burocracia de trabalho tradicional, né? Que hoje, se precisar sair, se tiver uma emergência, simplesmente vai e, né, e resolve aquela emergência com as meninas, né? Com as tuas meninas. Então, eu imagino o Sim, quanto isso deve ser tranquilizador para uma mãe, né? sim. Eu sempre. É que eu tinha decidido na minha cabeça, né? Quando a gente estava pensando em engravidar, eu já pensava assim, eu queria parar, né? E aí, quando eu engravidei, daí eu falei, não, eu vou parar mesmo, porque eu realmente queria me dedicar à maternidade, né? Mas é o que Sim. eu falei, assim, eu tive medo. Tive medo porque depois, quando eu voltei agora, né? Eu voltei praticamente 12 anos depois. Então, eu tive medo de não conseguir, eu tive medo do que eu ia encontrar, porque era eu e eu, né? Meu marido fala assim, você é a sua chefe, né? Então, assim, eu me cobro muito, né? E até eu comentei com você num plantão que eu participei, porque daí essa minha amiga, a minha amiga que eu fui buscar lá atrás, no começo do ano ela me procurou, ela falou, Fer, eu vou viajar, e aí eu queria que você vendesse meu projeto de viagem. Só que assim, eu estava prospectando marcas para o nicho de gastronomia, né? E eu falei assim, bom, vamos lá, vou encarar, né? E me joguei para prospectar marcas para ela. Eu fiquei quase doida daí, né? Porque daí eu fiquei prospectando gastronomia e viagem. Eu lembro que eu até te chamei no plantão um dia que você falou assim, Fer, mas você tinha que ter pego, foca primeiro em aumentar o seu casting no nicho de gastronomia e depois você abre, né? Mas você deu conta, né? E foi tão bom que aí ela viajou agora recentemente, em final de julho, ela fez uma outra viagem internacional.
Aí ela me chamou de novo, Fer, você vende meu projeto de novo? Aí eu peguei mais aqui para a região sul, então a gente dividiu, como ela é agenciada em São Paulo, né? Aí eu fiquei com a região sul e aquelas marcas que eu tinha prospectado para o começo do ano, já fiz todo um follow-up ali com essas marcas novamente para essa outra viagem. Fechamos mais que fechamos no começo do ano e assim vai. Muito bom, muito bom. Ô, Ferdê, agora me conta um pouco sobre a primeira publicidade que tu fechou. Como é que foi a primeira publicidade? Chegou? Foi prospecção? Foi projeto? Como é que foi a primeira, assim, para contar para o pessoal? A primeira, eu retomei um contato antigo, que é aquela que você passa nas aulas também. Gente, peguem os contatos antigos. Porque acontece? A minha assessorada, ela estava uns 4, 5 anos, mais ou menos, sem assessoria. Então, ela só fazia o que chegava para ela. Ela estava só ali, no passivo ali, né? Só o que chegava ela fazia, não prospectava nada, não ia atrás de nada. Fazer esse trabalho de também recolocá-la aí no meio, porque hoje em dia tem muito influenciador, né? Então, eu acabei nesses meses aí fazendo todo esse trabalho de recolocá-la no mercado. É, e aí eu fechei, você perguntou da primeira publi, né? Daí eu fechei com uma marca que ela já tinha trabalhado no passado, que foi uma marca de pia, de cozinha, dessas pias de inox e tal, né? E a gente tinha muitos comentários nas publis. A gente tinha muitos comentários nas publis que o pessoal queria saber se aquele produto ainda estava bom, se ela recomendava, né? Aí eu fui atrás deles, falei, olha, vamos fechar uma publi e tal, conversando, né? Muita gente pergunta, mostrei, finalizei os comentários das pessoas, falei, olha, muita gente pergunta sobre como que tá a Cuba depois de 1 ano e meio de uso e tal. E aí foi a primeira publi que eu fechei. Foi a primeira que eu fechei, depois eu fechei um projeto também que para mim também. Aqui assim, essa marca, como já era um contato, foi legal, foi excelente, foi maravilhoso, foi a primeira. Mas a primeira que eu consegui ali de ir na raça mesmo, né? De ir atrás, prospectar, fazer reunião, foi uma outra marca que daí a gente fechou um pacote de 3 Reels, né? Um pacotinho maior. Então foi bem legal também, foi uma experiência muito bacana. E Ah, tem é muito bom. alguma, e tem alguma que te marcou muito, alguma publicidade que tu fechou e que foi assim, algo que te marcou mais, alguma história? A primeira a gente nunca esquece, mas teve mais alguma? Eu acho que foi essa segunda aí, porque aí eu senti que era fruto do meu trabalho, mas não que a primeira não tenha sido, porque também eu fiz toda a parte de retomar o contato, né? Mas essa segunda eu senti que era mais fruto do meu trabalho mesmo, sabe? E aí, essa semana passada, eu tive uma reunião é um dono mesmo, converso com um dono lá, né? Tive uma reunião com ele semana passada para a gente retomar e fazer agora uma ação para o final do ano, né? Porque a gente já tinha conversado sobre isso, de voltar no final do ano para fazer uma nova ação. E aí, assim, para quem ficou 12 anos fora, eu fiquei muito feliz porque ele falou, Fernanda, o seu profissionalismo, o profissionalismo de vocês, né, a entrega de vocês foi maravilhosa. Então, isso também é reflexo do curso, né? Porque eu não tinha conhecimento, né? Para mim, eu sou formada em administração, mas era uma nova área, né? Eu não tinha ideia de como funcionava esse mercado. Então, aí, você escutar isso é gratificante, né? Porque ele falou desse jeito, ele falou, olha, eu fui atendido com muito profissionalismo, vocês foram muito profissionais, a entrega foi maravilhosa. Então, eu fiquei muito feliz. E aí, foi justamente essa que me marcou mais, sabe? Agora, eu tô torcendo para ele fechar de novo. Não tem a menor dúvida. Já estamos jogando aqui para o universo, com certeza vai fechar muitas coisas boas. Ô, Fê, e agora fala um pouquinho da tua remuneração, assim, da tua realidade financeira hoje. Como é que tu se sente? Superou as tuas expectativas? Como é que tá, assim, com relação a isso? Ah, superou porque, como eu falei, né? Eu tinha medo do desconhecido, né? Muita insegurança. Já estava aí 12 anos sem remuneração, né? Sendo mãe. E aí é muito bom, né? Você ter a sua liberdade, é, poder conquistar as coisas. Então, isso aí superou completamente. Legal, Fê, fico feliz. Para quem não tinha, né? Porque muitas pessoas vêm do CLT e aí tem aquele
aquele boom, né? Eu já não tinha uma remuneração, então para mim foi maravilhoso. Que legal, foi muito massa. E hoje, assim, como que o que que tu sente, né? Tu quis se recolocar no mercado, tu sentia que queria, né, ter um trabalho, trabalhar fora novamente. E eu queria saber um pouquinho do antes e depois da Fernanda, sabe? Como é que era a Fernanda antes? Como é que estava a Fernanda antes, naquela situação, querendo, né, se recolocar no mercado? E como tá a Fernanda agora? Como foi essa mudança? Olha, a Fernanda antes ela estava desanimada, porque aí você ficava ali, né, em casa e querendo fazer alguma coisa, é, ansiosa, angustiada, né, e saber que você quer voltar a fazer alguma coisa, mas não se encontrar ainda com nada, né, e aí me encaixar nisso, assim, nessa profissão de assessora, né, foi uma virada de chave na minha vida, né? A virada de chave que eu tive lá atrás com a maternidade foi maravilhoso também. Me dediquei às minhas filhas, ainda consigo me dedicar, mas essa nova fase da Fernanda assessora é uma nova fase que eu estou me identificando e que eu estou cada vez mais feliz mesmo com os meus resultados. Eu me cobro muito, então fico ali, né? Me cobro, às vezes a gente trabalha um pouquinho até mais tarde, consegue flexibilizar esses horários também, o dia que não precisa, né, não trabalha, enfim, foi uma mudança muito grande e eu estou muito contente. Que legal, Fê. E como é que tá agora, então, o teu trabalho? Tu segue com a tua influenciadora de gastronomia, uma única, e essa tua amiga pontualmente? Como é que tá por aí? Isso, eu sigo com essa minha de gastronomia, exclusivamente, né? E com essa minha amiga pontualmente aí, sempre tem muitas. O que que acontece? Como eu prospectei muitas marcas para ela no começo do ano, então agora tem vindo marcas atrás perguntando, né? Então a gente fechou recentemente também com uma outra marca. E aí sigo com as duas, assim, paralelo quando ela precisa. E aí tem assim as amigas dela que vêm, e às vezes fala, se você conseguir alguma coisa para mim, aí consigo encaixar também. Fechei com uma marca de calçados que daí eu consegui encaixar 4 meninas. Então isso também é muito legal, né? A gente acaba pegando no atacado ali, já conquistando mais ainda, né? Mas foi bem legal, foi bem interessante. Bem massa. Então, o resultado que tu teve nesse semestre aí, né, que tu fechou mais de 200 mil em publis, foi basicamente com duas influenciadoras assessoradas e encaixando esses jobs pontuais, assim. Eu perguntei isso justamente para entender quantas influenciadoras tu precisou assessorar para chegar nesse resultado, né? E, de Uhum. fato, foi uma e meia, né? Uma, duas ali, né? Mas a gente pode considerar que 80% vem da minha principal, né? Então, Uns 20% ali da. Um pouco mais, uns 80, por aí, uns 80% da minha principal, que é de gastronomia. Que aí perfeito. eu acabo focando mais, né? Como eu tenho exclusividade com ela, então meu foco é ela, né? Aí, quando essa minha amiga procura, eu coloco, encaixo ela, mas trabalho mais, né? Acabo trabalhando mais naquele período. Quando ela me procurou agora na viagem dela, na última viagem de julho, eu falei para as minhas filhas e pro meu marido, né? Eu falei, gente, ó, julho e agosto vai estar uma loucura, tá? Vou trabalhar até mais tarde, então já avisei, né? Mas eles também estão super felizes. As minhas meninas falaram, mamãe, porque eu brinco assim, gente, quando eu fecho alguma publi, eu falei, gente, toca assim, eu tô fechando a publi. E aí elas ficam tudo faceiras, querem comemorar toda hora, né? Mãe, você fechou uma publi hoje, vamos sair pra comemorar. Muito bom. Você colocou a família toda, né? Colocou a família toda para curtir, para comemorar, para estar junto. Isso é muito legal, Sim. muito legal. Porque todo Não, mundo encontra mesmo, né? elas comemoram muito comigo porque elas viam que eu queria voltar a fazer alguma coisa, né? Então, hoje elas comemoram demais comigo, assim. A gente fecha uma publi, elas já falam para comemorar e, nossa, é muito gostoso. Vira tudo, tudo vira. Elas publiciram desculpa para festa, né? Vamos comer uma pizza. A mais velha fala, eu acho que hoje a gente podia comprar um açaizinho, né? Adoro açaí, né? Podia comprar um açaizinho. Eu amo açaí. Meu tudo é desculpa comprar um açaí também. Falar, hoje tá merecendo um açaí, né? É. Adorei, muito bom, Fê. É isso, tá? Agora eu vou me encaminhando para o fim e quero te perguntar um conselho, assim.
qual conselho tu daria para Fernanda do ano passado, lá em setembro do ano passado, que estava querendo começar, mas estava na dúvida, estava em cima do muro, o que que tu diria para ela? Vai sem medo. Ela iria com medo, porque ela é desse jeito mesmo. Ela é desconfiada, sabe? Ela é receosa, né, a Fernanda? Então, mas eu falaria, vai sem medo, você é capaz, você consegue. E é isso. Ficou até meio emocionada, mas é isso. Fico muito feliz, sabia? Porque eu não consigo nem imaginar, né? Imaginar um tempo assim, anos sem estar no mercado de trabalho, né? E você, sabendo da sua capacidade, sabendo que você, né, de tudo que você já tem de conhecimento prévio, e também, e principalmente sabendo do quanto você de quanto você pode, né? Você é potente, independente de estar no mercado de trabalho ou não. Mas muito tempo sem estar, né, Fê? Então, né, Eu tive ouvir muito essa. medo, Maria. Eu tive muito medo. Eu tinha a primeira reunião que eu tive, eu não sei, até percebi uma coisa, né? No nicho de gastronomia, a gente faz muita reunião. Pelo menos assim, eu tenho reunião direto. Sempre, o pessoal sempre marca reunião comigo. Diferente da moda, né? A moda, tudo ali no WhatsApp, muito rápido, e-mail, babou, acabou. E a primeira reunião que eu marquei, eu falei, meu Deus, eu vou fazer uma reunião. Aí eu pedi pro meu marido, né? Eu falei, olha, me ajuda. Daí ele foi me instruindo tudo ali, né, a gente foi conversando e tal. Ele sempre fazendo eu manter a calma, né? Mas assim, eu tive muito medo, porque era a minha primeira reunião. Eu acho que eu trabalhava numa empresa familiar, então assim, não tinha essa coisa de reunião, né? Acho que foi a primeira reunião da minha vida ali, né? E então foi assim, um divisor de águas mesmo, sabe? Foi uma virada de chave. E eu só tenho gratidão mesmo, gratidão por tudo, né? E realmente, assim, a Fernanda do ano passado tem que se jogar, tem que ter, né? Falaria para ela, se joga e vai, mas no medo é normal, no medo é natural, né? Mas eu falaria isso, se joga e vai, que vai dar tudo certo. E E é persistir isso. muito, a regrinha lá do 337, né? Porque muitos e-mails que eu mandava e-mail, nada, mandava outro e-mail, nada. A maioria respondia tudo no último e-mail. Eu estava quase desistindo já. Aí eu pegava e mandava, não, vou mandar mais um e-mail. Mandava outro e-mail, retornava o e-mail com alguma coisa boa. Então, não pode desistir, tem que persistir, continuar firme, que o resultado vem. É isso mesmo. Que loucura, né, Fer? Porque eu fazendo as continhas aqui da tua remuneração, eu fiquei pensando o quão difícil é a gente chegar numa remuneração de 5, 7, 8 mil reais por mês no mercado de trabalho hoje, né? Então, o quanto a profissão ter te proporcionado uma boa remuneração com flexibilidade para estar com os teus filhos parece até um pouco irreal, né? Só que Sim, destaco, isso só foi possível, porque é possível, porque tu teve coragem. Teve coragem de fazer a primeira reunião, teve coragem de apertar o enviar para a influenciadora, teve coragem de se desafiar e acreditou em ti, acreditou no teu potencial, acreditou que tu era capaz e que tu merecia isso, né? Que tu merecia ter um trabalho e, né, sentir produtiva, sentir bem, sentir, né, ocupando o seu espaço, ocupando o seu tempo, tendo esse poder nas mãos. Então, parabéns de verdade pelo trabalho que tu fez, pela coragem que tu teve, porque acho que tem muita gente que precisa ouvir mesmo um voto de coragem, assim, que às vezes por muito menos não tá arriscando, né? Não tá se jogando. E sim. tu, com certeza, a tua história com Não, e certeza eu, serve de assim, na inspiração. segunda publi, eu já tinha na primeira. Na segunda publi eu já tinha pago o curso, né? A primeira eu já tinha pago um pouco mais da metade do curso já, porque eu ganhei de comissão, né? Então, a gente para pensar, fala, meu Deus, né? Imagina se eu não tivesse tentado, ainda bem que eu tentei e fui, mas assim, foi também com o apoio da minha família, do meu marido, das meninas, porque estão sempre me incentivando, né? E sabiam dessa vontade minha de voltar e tal. Mas é isso.
É isso. Parabéns, Fer. Amei ouvir a tua história, amei ouvir mais detalhes. Já sabia parte dela pelo nosso plantão, nossos encontros semanais, mas agora adorei saber mais detalhes. Obrigada por ter compartilhado a tua história comigo. Gostei muito Agradeço. mesmo de conhecer um pouquinho mais. E é só o começo, né? Temos muitas publis para ser fechadas, muitas comemorações pela frente, eu não tenho a menor dúvida. É isso aí, aproveitar o final de ano, né? Que está Isso, chegando aí, então tem tudo para ser melhor ainda. tenho a E o menor ano que dúvida. vem eu já estou pensando, eu já estou, na verdade, pesquisando, né? Para aumentar o meu casting daí dentro da gastronomia, pegar um perfil diferente, assim, mas que seja do nicho também, né? Que E complemente, vai ser ótimo. aumentar o cash, porque aí eu sei que eu posso dobrar, triplicar esse faturamento. Não tenho a menor dúvida. Legal demais, Fê. Adorei. Parabéns, parabéns de verdade. Obrigada pela tua Obrigada, eu que participação. Amei bater um papo agradeço. contigo. E agora, às 8 horas, temos plantão. Então, talvez. Não sei se vai participar do plantão de hoje, mas temos plantão com os alunos já já. Eu vou tentar participar hoje. Faz tempo, eu tenho tentado, mas às vezes não dá. Os dias da tarde está meio difícil ultimamente, mas eu vou tentar participar. Só que os plantões também são maravilhosos, as aulas, É, para tirar dúvida, né, para esclarecer muita coisa, principalmente quando a gente está no começo do curso ali, que as dúvidas vão surgindo, então os plantões são maravilhosos também. a ideia. Eu tô assistindo o novo curso, né? Que já foi Sim. disponibilizado faz um tempinho já, mas aí com as demandas não vai dando tempo. Então, estou encaixando um pouquinho por dia. Eu estou voltando, assistindo todos, porque tem coisa diferente também. Então, vale a pena para quem é aluno já, né? Assistir as aulas novamente. Tem alguns É, detalhes a mais ali que fazem a diferença. tem. Tem mesmo, é isso aí, tem que rever. E é bom que daí depois que já tem experiência, no teu caso, né, Fê, é legal usar como dicionário. Ah, eu tô um pouco insegura nessa parte. E ali voltar e ver a nova aula. Então vai ter outras coisas. Então o curso é feito para os títulos serem bem autoexplicativos, para vocês irem voltando em caso de alguma insegurança ou quer se aprofundar mais no assunto. Porque depois que você assiste você tem um nível de consciência sobre a área, né? Então você não sabe Uhum. muita coisa. Você vai assistir a aula, você absorve um pedaço. Quando você já tem um nível de consciência maior, você vai assistir a mesma aula, Melhor. você vai absorver outras coisas que antes passaram batido, porque não fazia sentido, às vezes, até absorver aquilo na hora, né? Então é bem legal voltar e assistir. Que legal que você está assistindo aos pouquinhos. E Com espero que te certeza. ajude ainda mais. Com certeza. Obrigada, viu, Maria? Obrigada mesmo. Imagina. Obrigada a você, viu, Fê? Valeu, gente. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau. Beijo, tchau.